O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, já podemos cantar o aleluia. Já podemos celebrar uma vitória. Alguns, bem vitória acerca das penitências, do tempo de luta que foi a quaresma, enfim, que seja assim. Eu pude, durante essa semana, dou glórias a Deus por isso, atender confissões aqui, especialmente na quarta-feira, todos os dias, mas especialmente na quarta. Foram 8 horas de confissão, de atendimento aqui. 8 horas, da minha parte. 100 pessoas atendidas nessas 8 horas. Foi uma grande alegria ver os frutos da quaresma. Pessoas que vieram aqui, que não são do dia a dia da paróquia, que chegaram, e eu perguntei, porque de algum modo Deus falava, pergunta. E eu perguntava, como que chegou aqui? Porque eu fiquei sabendo, porque alguém postou, alguém falou. Chegou, sabe por quê? Porque o Senhor aceitou o sacrifício de alguém pela conversão dos pecadores e tocou aquele coração e essa pessoa respondeu. Que coisa linda ver esses frutos de um tempo de entrega, de um tempo de semeadura. E como o salmista canta para nós, nós saímos tantas vezes semeando entre lágrimas, mas depois a gente volta com os feixes nos ombros, cantando de alegria. Que hoje seja um cantar de alegria, seja uma vitória, mas talvez para alguns, dadas as dores, doenças, situações tão difíceis, a Páscoa ela tem aí uma dor, uma lágrima ainda, e o que a gente diz? Faz parte. Nós estamos em peregrinação. Aqui, caminhando, nós vamos sim lutar, chorar, passar por situações difíceis, complicadas, mas o nosso olhar não está para essas coisas passageiras. O nosso olhar está para o eterno. A tua alegria é saber que Deus padeceu por você. A tua alegria é saber que no teu padecimento, Deus te convida a se unir a Ele. A apresentar a tua dor e dizer, Senhor, eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinha, não dá, Senhor. Ele vai dizer, então põe tuas dores aqui. Deixa eu te tocar com as minhas chagas. Deixa eu te levantar. É lindo saber, nós vamos escutar nos próximos dias, que o Senhor se aproxima dos discípulos e chega um Tomé para pedir, para tocar-lhe o lado. E está marcado. Por que estava com as marcas? Porque Tomé precisava ver as marcas. Deus sabe que a gente precisa.
enxergar Ele conosco. Deus sabe que a nossa fé ainda é pequena e Ele quer robustecer a nossa fé, nos fortalecer para acreditar cada dia mais. É lindo ver a conversão dos próprios discípulos. A primeira leitura hoje, Atos dos Apóstolos, quem que está falando? Pedro. Pedro, aquele que bateu no peito dizendo, não, Senhor, não te negarei. Outros podem te deixar, mas eu não vou deixar. E deixou. Negou o Senhor 3 vezes, do jeito que Jesus disse. É Pedro que está falando com autoridade aqui. Se naquele momento ele estava com medo, se naquele momento ele se escondeu, agora ele não se esconde mais. Por quê? Porque ele está na força da ressurreição. Ele está na força do Espírito Santo. Ele viveu uma conversão. Ele chorou os seus pecados. E Deus o recebe, o levanta. E é lindo saber. Pedro negou Jesus. João estava lá do lado de Maria. Mas o fato de Pedro ter negado Jesus não fez com que Jesus escolhesse outro papa. Pedro continuou sendo pontífice. Sabe por quê? Porque o teu pecado, a tua infidelidade, a tua miséria não é maior que o amor de Deus. Não apaga o selo da promessa. Deus te ama. E aquilo que Ele tem para ti, o sonho que Ele tem para ti, é muito mais lindo que os teus. Pedro confiou. Pedro foi levantado. Pedro recebeu o perdão. E permaneceu fiel. Testemunhou. Ele está falando aqui aos pagãos. Aqueles que não eram do povo eleito. Mas Deus veio para todos nós. Ele veio salvar a todos. E Ele testemunha. Você tem uma missão. Uma missão de levar a ressurreição, de testemunhar. Nós, eu dizia ontem na vigília, não podemos ser um sepulcro vazio. Nós sabemos que o Senhor não tinha lugar para Ele ser depositado. Até brinquei, o Senhor não tinha pax. Alguém precisou dar para Ele uma sepultura. José de Arimateia assim concedeu. Mas o Senhor pede de nós não uma sepultura, não um coração para recebê-lo e deixá-lo como morto. E nós não. O Senhor quer fazer de você um sacrário, para você levar a presença dEle, aonde quer que você esteja. Talvez alguém da tua casa ainda não creia. Alguém do teu trabalho, alguém do teu convívio ainda não crê em Cristo. Essa pessoa precisa ver Cristo no teu olhar. Escutar Jesus na tua voz. Encontrar-se com Cristo na tua presença. Se você for fiel de verdade ao Evangelho, algum traço teu vai anunciar Jesus a esse coração. Por isso, abraça com todas as forças o Evangelho, a palavra. Não tenha medo de ser de Deus. Por que que Pedro negou Cristo? Esse que agora fala com firmeza. Porque naquele momento ele teve medo. Madalena, Pedro, João sentiram medo no coração. A palavra de hoje deixava claro. Medo, não tenhais medo. O medo te rouba do Senhor. Quantas pessoas têm medo do desconhecido? Medo de se aproximar de Jesus. Medo do que Deus pode fazer comigo. Primeira coisa, Ele te fez. Ele te fez. Não tem melhor pessoa para conduzir a tua vida do que aquele que te fez. Ele sabe o melhor que é para você. Às vezes, a gente questiona aquilo que a gente enxerga como, nossa Senhor, mas por quê? Enfim, a gente luta, faz o que é possível, reza, passa por determinadas coisas e vai ter que aprender a sempre confiar na vontade de Deus. Assim nós rezamos no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Tem que ter essa alegria da ressurreição dentro de você. E lembre-se, essa segunda leitura nos fala a buscar as coisas do alto. Por quê? Ainda que a gente discute o Evangelho no domingo, durante a semana, quantas coisas virão para te roubar de Deus? Quantas situações para que você se esqueça da palavra? Quantas tentações para que você traia os seus e traia a Deus? Como manter-se fiel? Em oração. O cristão, ele reza sempre. O cristão, ele reza em todo lugar. O cristão, ele quer encontrar com Jesus em todo lugar. E todos os lugares onde não é de Cristo, ele não quer estar. Nessa busca por Deus, nós somos fortalecidos. E quando o mal vir nos visitar, ele não vai ter lugar. Sabe por quê? Se ele bater na tua casa para entrar, o próprio Jesus já vai dizer, eu estou aqui e aqui é o reino. Seja assim, tua casa seja do Senhor, teu lar.
cada espaço seja para Ele reinar. Mas saiba, só será Senhor da tua casa, do teu lar, se Ele for Senhor do teu coração. O primeiro a converter-se não é aquele que você diz que está errado, aquele que você aponta os pecados, é você. O coração que a gente pode escolher é o nosso, na nossa liberdade. Fazer o que tem que ser feito. E a partir daí, ser de algum modo um auxílio para que o irmão consiga enxergar Cristo. Encontre-se com Cristo e passe também a viver por Jesus. Agora, não podemos deixar de lembrar que essa segunda leitura é de quem? Paulo. Quem que é Paulo? Aquele que foi Saulo, que um dia estava pocotó sobre o seu cavalo e caiu ao chão. Caiu do seu orgulho, caiu da sua prepotência, caiu do seu ser superior aos outros, e caindo no chão, ele percebeu que ele estava numa vida toda errada. Só que para o mundo, estava maravilhoso. Para o mundo, sucesso. Não faltava nada para Saulo. Ele era todo poderoso, firme, amado pelos outros, né? Popular. Esse era Saulo. Mas o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro se perdermos a nossa alma? E aí ele cai do cavalo para subir no madeiro, para subir na cruz. E ele se torna santo. Olha como Deus muda todas as coisas. Não tem nada que seja impossível para Deus. Nada que seja impossível para o Senhor. Para a mudança do teu coração, para a mudança daqueles que você sabe que ainda não creem, que ainda não buscam. O Senhor passou no madeiro para nos mostrar que nada é impossível para aqueles que creem. Ali Ele se entregou para que a gente, unido a Ele, pudesse vencer tudo nessa terra. O mundo, o pecado, todos os nossos inimigos. E aí, nós chegamos ao Evangelho. Que lindo. Maria Madalena, ela vai de madrugada. Ela não espera o sol já despontar. Ela vai, ainda estava escuro. Por quê? Quem ama tem pressa. Quem ama não deixa para amanhã. Esse negócio, se você perguntar para as pessoas se elas amam a Deus. Ah, amo, vixe, eu que amo. E você está vindo para a igreja? Não. E lá? Eu não estou. Mas eu amo tanto. Amo do meu jeito. Você tem que amar Deus, não do seu jeito, do jeito de Deus. Ele deixou uma igreja para a gente ter os sacramentos, para a gente poder estar na palavra. E é assim que tem que ser. Ai, mas é que eu não estou com tempo. Não, não é falta de tempo não, é falta de amor. Quando a gente ama, a gente sacrifica tempo. A gente deixa o que tiver que deixar para estar com o amado. Madalena sai de madrugada porque ela não aguentava. O coração ama, quer estar junto. E ela foi. E ela chega lá, o sepulcro está vazio. E agora, o que aconteceu? Tiraram daqui. Ela já vai correndo para avisar os discípulos. E aí eles vão correndo. João chega primeiro, porque é mais novo. João chega primeiro, olha, mas não entra. Por quê? É Pedro pontífice, ele é autoridade. Eu não entro sem a igreja. Isso é lindo, hein? Eu não entro sem ser a igreja. Não vou dar minha opinião sem saber o que a igreja diz. Eu espero. Aí Pedro vem. Aí Pedro entra. Aí então João entra. Olha a autoridade. Tem gente que ainda não compreendeu isso. Até questiona a igreja. Ah, por que a igreja é toda sistemática? Porque não pode ser bagunça. Tua casa não pode ser uma bagunça. Teus estudos não podem ser uma bagunça. Teu trabalho não pode ser uma bagunça. Teu matrimônio não pode ser uma bagunça. Tem que ser algo muito bem sistematizado, rezado, conduzido. A gente não nasceu para o caos. A gente nasceu para o cosmos, para a união, para tudo ter o seu lugar. É assim, é assim. É tão bonito. A casa é organizada, tem saúde, tem beleza. A gente tem que se deixar assim conduzir. Estar na igreja, estar num corpo perfeito. Isso é lindo. A gente não inventa a igreja. A gente não faz a nossa. Já tem a de Cristo. E a de Cristo basta. Como ter outra? Se Jesus fundou uma, é nela que você está. É na Santa Igreja de Jesus. Nós somos esse corpo místico, estamos unidos. A alegria de Madalena, ao saber que Jesus ressuscitou, é a nossa alegria. A alegria de todos eles é a nossa alegria. E é lindo porque João está dizendo que aquele discípulo, João, viu e acreditou. Ele está dando o próprio testemunho dele. Eu vi e eu acreditei. Quantas vezes a gente já viu todo o movimento, o padre levantando a Eucaristia, o cálice, tudo, a celebração, tudo lindo. A pergunta é,
Vendo eu estou, escutando eu estou, mas eu estou crendo? Judas também viu. Judas também escutou. Acompanhou grandes milagres, mas ele não creu verdadeiramente, ele não acreditou. Nós estamos confiando. E quanto mais nós confiarmos, mais nós acreditarmos, mais sentido vai ter em estar aqui. Quando a gente não compreende bem, parece até cansativo. Mas depois você vai entender que na verdade aqui é o nosso descanso. Aqui é a nossa alegria. Nós chegamos e aqui nos entregamos. Eu falei nesses dias na homilia que quando nós íamos para a missa, quando criança, minha mãe saía de madrugadinha também, feito Madalena, para ir lá no sepulcro. Mas não, era na igreja, Cristo vivo. E aí era toda uma estrada de terra, um tempo, né? Nós morávamos distante, para ir na missa no domingo, andávamos. Às vezes com possibilidades a gente acaba não indo. Mas era lindo aquele sacrifício da minha mãe. Só que eu não entendia todo o mistério. Por que minha mãe vai lá? Nossa, é distante, tem todo um trabalho, ela tem que voltar para o sítio, tudo. Por que ela faz isso? Porque o amor espera ela. E aí ela falava, filho, você vai, e aí a mãe compra um sorvete para você. Acabou, aí eu ia com alegria. Esperava ansiosamente para chegar a hora do sorvete. Terminada a missa, mãe, sorvete. Calma que a mãe ainda vai fazer ação de graças. Aí depois, ir ao momento do sorvete. Ali era tudo, aquela alegria, coisa tão simples. Eu fui crescendo, eu fui percebendo que o maior doce daquela manhã não era do sorvete. O maior doce daquela manhã era do Cristo, que esperava a minha mãe. E quando tem fé, tem sentido, não tem peso. Porque na igreja eu descanso. Tanto que quando a gente se converte, a gente não fica só na missa do domingo. A gente quer mais. A gente quer mais um dia para poder escutar mais, para poder aprender mais. A gente quer fazer teologia, a gente quer ver o catecismo, porque está nos alimentando. Eu quero. Você descobriu a verdade. Descobrireis a verdade, e a verdade vos libertará. Livre, nós podemos correr para amar o nosso Deus. Você tem que ser uma testemunha da ressurreição. E aí, como lembrava ontem, e vou lembrar hoje de novo, Nossa Senhora não foi no sepulcro. Você reparou? Quem foi para Maria Madalena, Maria de Cleofas também foi. Pedro, João foram lá. Nossa Senhora não foi. Sabe por quê? Porque aquela que guardou tudo no coração, quem tudo fez a vontade de Deus, que é cheia de graça, não procura Jesus onde ele não se encontra. Nossa Senhora não vai num sepulcro vazio, porque o Cristo reina inteiramente dentro dela. Quando eu estou na graça, eu nunca vou buscar Jesus onde ele não se encontra. Vem cá para fazer não sei o que lá, um passe, não sei o que, também é tudo de Deus. Não, eu não vou onde Jesus não se encontra. Eu permaneço na igreja dele. Eu permaneço onde ele me chamou a estar. Eu permaneço ali para comungar, eu permaneço ali para confessar. E eu permaneço ali porque é onde eu encontro tudo aquilo que eu preciso. Nós somos esses filhos de Maria, que viemos aqui hoje buscar Jesus onde ele está, onde ele se encontra, e para te alimentar, para te levantar. Olha, eu não posso deixar de falar de um testemunho de ressurreição. Talvez alguém precise escutar o que o padre hoje vai comentar, porque assim eu rezei. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente tem que ter uma experiência com Cristo. Quando alguém fala do amor a Jesus, quem não conhece fica assim, nossa, legal, né? Legal. Mas se não teve encontro com Cristo, parece uma coisa tão fora. Porque não adianta. Tem que conhecer. Tem que amar. Tem que ser tocado por Jesus. Quando nós somos tocados pelo Cristo, aí sim. Aí tudo muda. Aí, quando se olha para Jesus na Eucaristia, você continua vendo um pão, mas a sua fé diz, é Deus, e você vai crendo que é Deus. Quando você vai na fila da comunhão, você não vai meio perdido, você vai com o olhar encontrado. Você volta para o banco, você não fica meio assim, não, você reza. Você chega, quando você vai fazer sua oração em casa, você de verdade se encontra com Jesus. Tem que ser assim a nossa vida. E aí eu lembro de uma família. Era uma jovem, muito bonita, muito querida e capaz, na catequese, trabalhando na igreja. E namorava outro jovem também, muito conhecido, bondoso, servia na igreja. Casaram, nova vida. Nossa, que alegria. E aí,
trabalho, correria, casa, foram deixando. Ai, não fomos esse domingo na missa, né? Mas a gente vai, depois a gente vai. E passou. Ficaram 1 mês sem ir na missa. Depois, 2 meses sem ir na missa. Depois, 3 meses sem ir na missa. E a mulher olhava, nossa, a gente tem que voltar, né? Ah, é verdade, mas a vida está tão corrida, né? Nossa, não, mas a gente vai se organizar. Mas nunca se organizava. Se esqueceram. Já não rezaram mais o terço, já não faziam mais adoração. Foram deixando o mundo reinar. Foram tirando Deus. A Bíblia com poeira. A cruz nem estava sendo mais olhada. A imagem de Maria permanecia de lado. Eles se afastaram da graça. Mas estavam bem. Estou ótimo, tenho saúde. Carro na garagem. Minha casinha está maravilhoso. Nunca tem tempo para Deus, mas tiveram tempo para viajar. Vamos fazer uma viagem, amor? Vamos. Tinha chegado a primeira filha. Que alegria. Nossa, já vamos levar ela. Vamos fazer uma viagem com ela. E foram. E aí, nem lembraram de rezar antes da viagem, de entregar a viagem, porque já não rezam há muito tempo. E foram para aquela viagem. Acontece um acidente gravíssimo. E aquela jovem mãe olha para sua menina, toca ela, mexe no bracinho dela, aperta a bochechinha dela e ela não mexe. Vê que ela não está respirando. Coloca aquela menina no peito, se ajoelha ali naquele asfalto e chora copiosamente. Chora, chora. E aí ela se lembra quantas palavras sobre a ressurreição. Ela se lembra que ela celebrou a Páscoa, que ela escutou falar de um Deus que transforma tudo, que nos tira do sepulcro, que muda a nossa vida, que vence a morte. E aí ela entendeu, eu não sou merecedora desse Deus. Mas Madalena também não era. E ela testemunhou a ressurreição. Então eu vou pedir, eu vou clamar. E ali, sangrando, machucada, com o esposo inconsciente, ela com a sua filha no peito, sem vida, pediu ao Senhor, tu que vencestes a morte, traz minha filha de volta. Dá o ar para ela de volta. E eu vou te servir. Eu não vou mais te abandonar. Eu vou voltar para a missa, eu vou voltar para o terço, eu vou voltar para a oração, eu vou voltar para ti, traz minha filha de volta. E ela suplicava, enquanto o esposo ali sangrando, agonizando, sem consciência. Nesse Virgem Maria, e pede, mãe, apresenta para o teu filho a minha filha, pede para o teu filho tocar a minha filha agora, eu suplico. Nesse momento, ela levanta aquela menina e a mãozinha mexe. Ela escuta um choro. Ela abraça a menina que está viva de novo nos seus braços. Depois de minutos, sem respirar. Naquele momento, ela não sabe como agradecer. Vai até o esposo. Ele ali sofria. Chega um auxílio. Eles são levados para o hospital. E todos eles se recuperam. Todos eles. O que aconteceu depois disso? Voltou para a igreja, né? Voltou para a igreja, se confessou, missa, terço, mas não parou nisso. As primeiras palavras da menina eram diferentes. Um cantar tão bonito. Hoje a família inteira canta para Deus. A família inteira testemunha. Eles todos servem a Jesus. Sabe por quê? Porque eles tiveram uma experiência de ressurreição. Eu te convido agora a apresentar o coração para Jesus, a olhar bem para a tua vida e pedir uma experiência de ressurreição. Pode ser que hoje você tenha uma dor de luto, uma dor de perda, uma doença sendo enfrentada por você ou alguém da família. Apresenta essa dor para Jesus e peça uma experiência de ressurreição. Um toque do Cristo vivo, para poder mostrar que não te deixou, para poder mostrar que não te abandonou. E com tudo que você tem, Ele mesmo vai realizar maravilhas. Confia no Cristo. Seja qual for a dor, confia. O sepulcro ficou vazio, a pedra rolou. Esse Deus renova todas as coisas. Dá a Ele o teu coração, dê a Ele a tua vida, e não tenha dúvida, não faltará a graça. E a graça de Deus lhe bastará. Receba a Virgem Santíssima no nosso coração e ajuda-nos a fazer a vontade do teu Filho. Interceda por cada família que aqui está.
por cada homem, por cada mulher, por cada jovem, criança, para que verdadeiramente busquem esta alegria que o mundo não pode dar e nem roubar, a paz da ressurreição.